Atenção! Como a introdução é muito longa, originalmente, optamos por dar essa introdução a cada 2 páginas por postagem. Assim você não virá a cair em desânimo pelo cansaço pela quantidade de informações dessa introdução. Obrigado por sua compreensão. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Página 15. Para coisas novas é preciso palavras novas, como a clareza da linguagem assim o exige, para evitar a confusão inseparável dos múltiplos significados dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar a eles uma nova significação para aplicá-los à doutrina dos espíritos seria multiplicar os casos já tão numerosos de anfibologia 1. De fato, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem acredita haver em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas isso não quer dizer que ele creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, nós usamos, para designar esta crença, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido da raiz da palavra, e que por isso mesmo tem a vantagem de serem perfeitamente compreensíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a significação que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se liga à doutrina espiritualista da qual ele representa uma das fases. Tal é a razão pela qual traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Uma anfibologia, ambiguidade, duplo sentido das palavras. Nota do tradutor, N.T. Página 16. A outra palavra que é igualmente importante entendermos, porque é uma das chaves fundamentais de toda doutrina moral e que é objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, bem evitaria discussões. Com um vocábulo para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, eles dizem de um instrumento rachado que não emite mais nenhum som, que não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo estes, haveria para todo o universo apenas uma única alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante sua vida, após a morte. Cada centelha retorna à fonte comum, onde ela se mistura com o todo, como os riachos e os rios retornam para o mar de onde saíram. Esta opinião difere da anterior em que nesta hipótese, há algo em nós além da matéria, e que alguma coisa sobrevive após a morte. Contudo, é quase como se não restasse nada, pois, não havendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Esta é uma variedade do panteísmo. De acordo com outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Sem dúvidas, esta definição é a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia de esse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, e independe de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas.
Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando somente o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma constituem três ideias distintas que demandariam um vocábulo diferente para cada uma. Prolegômenos. Fenômenos que estão fora das leis da ciência comum se manifestam por toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente é de ter como causa uma força inteligente, e os fatos têm provado que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos vestígio delas em todos os povos, em todas as épocas. Hoje elas se generalizaram e se tornaram evidentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é a de instruir e de esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a coletânea dos seus ensinamentos. Ele foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos da ideia sistemática. Ele não contém nada que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha passado pelo seu controle. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação constituem obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Dentre os espíritos que colaboraram para a execução desta obra, muitos viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem de que a história guarde a lembrança, mas cuja elevação é verificada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos nos quais eles nos deram por escrito, através de vários médios, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso auxílio, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se ergue e que um dia deve reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Contudo, antes de o divulgar, vamos revê-lo juntos, a fim de verificarmos todos os seus detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porque esta é apenas uma parte da missão que a ti foi confiada, o que já te foi revelada por um de nós. Dentre os ensinamentos que te foram dados, alguns a que deves guardar para ti somente, até nova ordem, nós te indicaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estar pronto quando te dissermos o momento certo. Coloca no cabeçalho do livro a cepa da parreira que te desenhamos, 9, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os 9 a cepa aqui colocada é o facsímile daquela que foi desenhada pelos espíritos. Nota do tradutor. Aqui reproduzimos a cópia exata da imagem que consta na edição original francesa que serviu de base para esta tradução, 16ª edição, anotando que esta figura foi utilizada a partir da segunda edição, sendo ela um recorte do desenho original da primeira edição, que então reproduzimos fielmente na figura abaixo. Aqui terminamos a primeira parte dos estudos do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus e até a segunda parte deste estudo de importância ímpar para os estudiosos do Espiritismo. Caso tenha gostado desta primeira parte, deixe seu like, assine o canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, para assim não perder a segunda parte dos estudos e as demais. Lembrando que novos vídeos serão postados sempre às sextas-feiras às 15 horas.